porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Glória a Jesus, aleluia, porque Ele vive, nós vivemos. Porque Ele vive, nós estamos aqui o adorando, o exaltando, porque Ele vive, nós temos a salvação. Então temos que agradecer em todo o tempo ao nosso Deus por isso. Amém, meus irmãos? Salve a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vocês estão bons de Bíblia demais. Então vamos lá. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outras traduções tem, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Ó Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Criador, Pai. E eis aqui a Tua santa palavra, Deus. Ó Deus, palavra que nós cremos, que confiamos, ó Pai. Ó Deus, como nossa única regra de fé e prática. Ó Deus amado, e nessa noite nós seremos edificados e alimentados por esta palavra. Ó Pai, quero me apresentar diante de Ti, Pai, como instrumento vivo para ser usado por Ti, em concordância com a oração que já foi feita pela minha vida. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra fale o nosso coração, que o Senhor repreenda, ó Deus, o roubador da semente, o deturpador, meu Pai, da palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra e guardarmos dentro de nós, Senhor, para entendermos a Tua vontade para a vida da igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos trabalhando às quinta-feiras com a série do livro de R.C. Sproul, que é ser, o que significa ser nascido de novo. Na primeira semana, nós vimos que foi tratado sobre tenho que ser nascido de novo. Foi uma pergunta que foi respondida e a resposta é com certeza. Não há possibilidade de alguém se declarar ser crente e não ser nascido de novo. É incompatível duas coisas. É tão compatível que se você é crente, você é nascido de novo. Não tem como você ser um crente que ainda não nasceu de novo. Se você não é um, você não é outro. Beleza? A segundo capítulo foi dito sobre a regeneração. É um mistério. É algo que pertence a Deus. É algo que não é algo humano, não é algo natural. É algo espiritual. E nós entendemos isso na última semana que foi falado desse livro. E hoje nós vamos falar sobre a regeneração é o começo. Então o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, fala que se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Tudo se fez novo. E o tema central
que nós estamos tratando aqui com este livro de R.C. Sproul é sobre a regeneração, que é uma obra feita por Deus na vida do cristão. E quando a gente olha para esse texto e vê que quem está em Cristo é uma nova criatura, temos duas verdades: que quem está em Cristo é uma nova criatura e que as coisas velhas já se passaram, porque tudo já se fez novo. Nós vivemos uma nova vida, nós vivemos uma nova vida mesmo, a palavra é essa. E nós não podemos confundir a nova vida com o novo nascimento. Porque nós vimos aqui nas semanas anteriores que a regeneração é o novo nascimento, é o nascer de novo. Agora, a nova vida não é a mesma coisa do novo nascimento. Na verdade, a nova vida que temos é um resultado deste novo nascimento. Assim como uma pessoa, ela nasce apenas uma vez, fisicamente falando, ela não nasce a cada ano, a cada dia do seu aniversário, ela vai completando um ano. Obrigado. Aqui é água e toalha. Não é a cada dia do seu aniversário que ela vai nascendo de novo. Não, ela vai tendo, isso daí é um fruto da sua nova vida. Assim, a nova vida que hoje temos em Cristo Jesus é um fruto do novo nascimento, da obra regeneradora que o Senhor Deus fez dentro de nós. Agora partimos desse ponto para ver que nós temos a nossa vida física e a nossa vida espiritual, e isso não se confunde uma com a outra. Nós nunca nasceremos de novo fisicamente, apesar que a gente usa esse termo para alguém que praticamente perdeu a vida e Deus graciosamente restaura a saúde dela. Nós tivemos um caso na nossa igreja. Nós podemos dizer, nesse sentido físico, que nosso irmão Samuel nasceu de novo. Deus deu uma nova oportunidade a ele. Quando aconteceu aquele acidente, a esperança sai do pé, sai de tudo. Mas Deus fez, nesse termo que a gente usa, ele nascer de novo. Deu uma nova vida. E assim a nossa vida espiritual, só que estávamos mortos e Deus nos deu vida, nos deu uma nova vida, nos regenerou para quê? Para vivermos para a glória dele, para vivermos conforme a vontade dele. Então essa nova vida que nós recebemos de Deus, ela há um crescimento paulatino, nós vamos crescendo dia após dia. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos: o fato de Cristo ter nos alcançado, dele ter regenerado o nosso coração, dele ter nos dado uma nova vida, não quer dizer que a partir de agora você vai ser um super crente, que você vai vencer todas as suas lutas, todos os seus desafios da vida cristã. Pelo contrário, você precisa entender que você pode estar hoje uma pessoa já madura de idade, uma pessoa bem instruída, uma pessoa que tem conhecimentos bem avançados, uma boa educação, mas se você agora faz parte da família de Cristo, você nasceu de novo, espiritualmente você ainda não tem essa maturidade. Você é como se fosse um bebê. E quando nós nascemos, recebemos essa vida, que nascemos de novo, o que é que ocorre com a gente? As pessoas falam sobre a questão do primeiro amor. Quando a gente se rende a Cristo, Cristo alcança nosso coração, nós ficamos com aquela sede de buscar a Deus, com aquele desejo de estar na igreja, com aquela alegria de culto, e a gente quer pregar para todo mundo, a gente quer pregar para a família, a gente quer pregar para os amigos, e a gente está cheio de Deus. E se alguém falar alguma coisa normal, você está repreendido, porque agora eu sou crente, você está cheio daquela autoridade. Só que no meio desse percurso também, Diácono Ronilson, há um momento que você, e até as pessoas que você falou, está repreendido, falam assim: gente, cadê o crente? Cadê esse homem que estava cheio de gás e agora está assim desanimado? Às vezes no início da nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, tem tempo que a gente vai estar em alta, mas tem gente que a gente vai estar. E o escritor desse livro, R.C. Sproul, ele fala sobre a vida dele. Ele disse que com 2 meses da sua conversão, ele veio de uma montanha russa, que ele estava numa alta espiritual, depois ele afunda. E estava praticamente deprimido espiritualmente, se sentindo vazio de Deus. E ele ficava arrasado com aquilo. Ele chegou a comparar a sua vida espiritual como uma
uma prática de golfe, como uma tacada de golfe. Ele ia tentando e errava, mas chegava um tempo que ele acertava aquela tacada de golfe, pegava a manha de jogar e ele conseguia acertar. Só que passava 2 dias e ele perdia aquela manha, aquele jeito de jogar certinho, ele já estava ruim no golfe de novo. Assim é a nossa vida, ele compara. Nós aprendemos a servir a Deus, nós vivemos a vontade de Deus e falamos dentro de nós, agora eu já sei como é que serve a Deus. Agora eu já sei o caminho certo, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que se eu fizer tal coisa, só que passa o tempo e você endurece novamente. E você enfrenta essa luta. Mas ele, desse momento, ele até falou com sua esposa, agora eu já sei o jeito. Mas ele via que os seus pecados, que as suas falhas, às vezes, lhe derrubava daquela firmeza, daquela fortaleza espiritual que ele tinha após ter nascido de novo. E ele ficou muito agoniado, muito angustiado com isso, até ele buscar um conselho de um pastor. E esse conselho do pastor foi que fez ele entender sobre o seu novo nascimento. E eu abro parênteses para dizer como é importante nós termos um pastor para nos aconselharmos. Como é importante nós termos pessoas instruídas por Deus, que nós podemos tirar essas dúvidas quando a nossa mente está confusa, principalmente os novos convertidos. A gente tem alguém que a gente possa chegar e perguntar, eu não estou entendendo isso. Está acontecendo isso, eu quero saber, me explique. Com certeza, nesta igreja você tem esse suporte espiritual, de entender a palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é necessário para a nossa caminhada cristã. Foi para isso que Deus levantou os pastores, para isso que Deus levantou os mestres, aqueles que ensinam para auxiliar a vida da igreja. E este pastor, ele disse a ele uma coisa: o novo nascimento é apenas começo. Você precisa entender que esse novo nascimento é o início da sua caminhada cristã. É o início desse processo redentivo de Deus na sua vida. E ele faz uma comparação ao cristão, ao próprio bebê mesmo. O bebê, ele está ali chorando, esperneando, e você brinca com ele um pouquinho, alguma coisinha assim, o bebê já está... E depois ele está chorando de novo, e ele tem essa inconstância. E às vezes, no início da nossa caminhada cristã, há essa inconstância. Há esse momento que você está em alta, esse momento que você está um pouco mais... Eu vivi isso. Eu, no início da minha fé mesmo, eu me lancei durante muito tempo. Mas teve um momento dessa caminhada que eu desanimei feio. Eu estava sentindo meu coração extremamente seco. Eu lembro que no início eu falei uma oração a Deus. Deus, eu não consigo me ver fora da tua presença. Passou um tempo, nesse momento de vazio, nesse momento de caos na minha fé, a minha oração já estava sendo outra. Deus, me ajuda, porque se o Senhor não me sustentar, eu caio. Isso nós vemos a nossa fragilidade, mas precisamos entender que há um Deus fiel cuidando de nós. Assim como o bebê, ele tem o seu pai e a sua mãe que lhe cuida, que lhe protege. Apesar da sua inconstância como bebê, tem os seus pais para cuidar. E nós temos Deus para cuidar da nossa vida até o dia do Senhor. Então nós precisamos ver que o novo nascimento é um começo de um processo na vida do cristão, na vida da igreja, que ele só será concluído na glorificação. Ele inicia com a regeneração na sua vida, mudando a disposição do seu coração, lhe dando uma nova vida, e esse processo ele vai passando pela santificação, pela justificação, a santificação, e nós seremos glorificados por ele. É lá, na glória, que nós veremos uma vida perfeita, uma vida plena, não a plenitude nossa, mas a plenitude de Cristo na vida daqueles que nasceram de novo. É somente lá. Eu quero dizer para você, meu irmão, tenha paciência. Tem pessoas que por esse pouquinho aqui, eles já querem parar. Tem pessoas que começam a caminhar, e a gente olha para muitas estruturas de igreja, que são extremamente equivocadas biblicamente, que não demonstra, não prega, não ensina sobre a graça de Deus. E as pessoas, quando elas se convertem, elas recebem
Aquela vida, ela se sente cheia do Espírito, então ela tem aquele fervor, aquela alegria, e ela vai com tudo, mas chega um momento que ela tropeça e cai. Só que ela não conhece a graça. Quando ela cai lá, ela desmorona, porque ela acha agora Deus não me quer mais, Deus não me aceita mais. Eu errei, eu pequei, eu não presto. Ah, você está errado. Em uma parte, em outra, você sabe mesmo que você não presta, mas você precisa entender uma coisa. Ainda que venhamos a cair, o Senhor nos levanta. E vai ter momentos na sua caminhada cristã que você vai dar aquela tropeçada. Tem vezes que a queda não é completa, mas sabe aquela torcida de pé que a gente balança tudo, mas não cai? E você vai pensar que vai desmoronar e não vai? Porque tem uma força maior, um Deus Todo-Poderoso te sustentando. Então você precisa ter paciência. Eu estou no processo de Deus. Isso aqui eu não estou fazendo nenhuma abertura para que a igreja se sinta confortável em pecar. Por quê? Porque eu estou no processo. Não é isso. Pelo contrário. Nós vamos lá em 1 João. Aleluia. O que é que o Senhor diz? O que é que o João diz para a igreja? Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Essa é a ordem de Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, saber que você tem Jesus Cristo, o nosso advogado. A vontade de Deus é para você, filhinho, filhinha, não peque. Não peque voluntariamente, não erre conscientemente. Não se lance no pecado porque você está no processo. Mas se neste processo você tropeçar, se nesse processo você cair, você pode ter a certeza que tem alguém que fala por você. Advogado é isso. Advogare é alguém que fala por outro. Você tem o Jesus Cristo, que é o seu advogado, que fala por você diante de Deus e diz: eu derramei o meu sangue por Durval, eu derramei o meu sangue por Vitor. Aleluia. Então nesse processo, irmãos, nós só findaremos na glorificação. Então mesmo fraco, mesmo desanimado, peça graça, peça força a Deus. Continue servindo e buscando ao Senhor. Aleluia. O pregador, o escritor R.C. Sproul, ele fala algo interessante. Ele fica irritado com os pregadores quando eles dizem: venham para Jesus, porque todos os seus problemas serão resolvidos. Quem já ouviu isso aqui? Um bocado de gente. A gente vê na televisão, a gente vê em umas igrejas. E às vezes a gente até se atrapalha quando a gente está evangelizando. A gente fala isso às pessoas: venha para Jesus, que Deus vai resolver sua situação. Eu já fui repreendido duramente por Deus acerca disso, ouvindo uma pregação. Porque a gente está evangelizando, a gente quer prometer coisa que não compete a gente. A gente quer dizer que Deus vai fazer coisa que Deus disse que não vai fazer nada. A mensagem que nós temos que pregar é o evangelho, não é que Deus vai tirar dessa situação, que Deus vai abrir a porta, ou que Deus vai lhe curar. Isso aí não compete a gente. A mensagem que Ele nos deu é uma só, é o evangelho. Quando eu sair para pregar, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho. É o evangelho que é suficiente para a salvação de vidas. Aleluia. Então ele diz que fica irado com esses pregadores, que diz: venha para Jesus, que aí os seus problemas serão resolvidos. Ele fala: não é assim. Na verdade, quando você vem para Jesus, o pastor Val falou isso aqui esses dias, é aí que alguns problemas virão. Alguns problemas irão chegar na sua vida apenas quando você estiver em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram para trás e eis que vês tudo novo. Dentro do que eu estou falando aqui, até os problemas são novos. São novas dificuldades que a gente enfrenta. São novas lutas que a gente passa. A gente agora vai ter uma luta diária contra a nossa carne. Antes da regeneração, antes de termos sido nascido de novo, a gente andava, é o termo certo, um encarne com a nossa carne. Agora não, agora tem uma guerra. A nossa maior guerra é contra a nossa carne, porque é essa miserável que quer nos derrubar. É ela que quer nos afastar do propósito de Deus. É ela que quer nos jogar no inferno. É ela que quer nos jogar no pecado. E a gente enfrenta uma luta contra a carne. E é exatamente isso. Eu falando por esse ponto, eu conversando com algumas pessoas, eu sempre falo sobre isso. Eu falo: olha, gente, quando a gente estava morto não sente dor. Mas agora que a gente está vivo,
Tem coisa que dói. Antigamente o pecado não lhe machucava porque você estava morto. Você estava sendo escravo do pecado. Mas um nascido de novo pecar, eu não sei se existe outra dor mais profunda para ele. E que foi regenerado. Quando ele peca diante de Deus, isso dilacera o seu coração. Porque ele agora pecou contra o Deus que lhe deu vida. Contra o Deus que salvou. Antigamente, quando nós não estávamos em Cristo, a gente resolvia os nossos problemas segundo o nosso braço forte. Resolvíamos problemas segundo a nossa carne. Eu posso dizer com certeza que alguns problemas que você enfrenta hoje, se você não tivesse em Cristo, você tinha dado o seu jeito. Mas agora você não pode dar seu jeito. Você tem que orar, e você tem que clamar, e você tem que pedir misericórdia. Deus me sustenta para não fazer o que é errado. Deus muda a situação porque eu não posso nada fazer. Agora você se coloca na situação de dependente. Eu nada posso fazer, mas tu podes, Senhor. E isso, no momento disso daí, há um conflito interno. Há uma luta no nosso coração. E há ainda diversas outras lutas. E essas lutas, irmãos, elas permanecerão. E essa luta, ela existe dentro de nós. E é permanente. Pois, R.C. Sproul diz, pois a capacidade para o mal que reside no coração de um regenerado é quase sem limites. O que é que ele conclui nisso daqui? Que temos o poder de uma nova vida. Mas isso não apaga automaticamente as tendências que tínhamos antes da conversão. Irmãos, foi pregado aqui um domingo retrasado, eu acho, sobre a questão da nossa corrupção, da nossa depravação total. Mesmo tendo nascido de novo, o nosso coração ali tem essa luta diária contra o pecado. Nós não fazemos o que a nossa carne quer porque nós temos o Espírito Santo para nos controlar, para nos dar graça, para mudar o nosso coração, para fazer algo novo de fato em nossa vida. Mas sempre nós estamos sendo tentados pela nossa carne. Sempre a gente é tentado para fazer coisas terríveis. Mas Deus nos sustenta. Deus nos fortalece. Deus nos ajuda. Mas a capacidade de fazer o mal nós temos. A capacidade de fazer coisas terríveis que você tinha, você não perdeu. Mas hoje a sua vida não é mais controlada por Satanás, pelo curso deste mundo, pelo pecado. Hoje a sua vida é controlada por Deus. Então por isso que nós permanecemos na luta diária, constante. E essa luta, talvez você queria que eu dissesse que essa luta ia acabar hoje, né? Mas essa luta do crente, ela só se findará na eternidade. Hoje a gente chora, irmãos, porque a gente erra, porque a gente peca, porque a gente ouve coisas, porque a gente fala coisas, porque acontece coisas na nossa vida, mas aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que confiarem no poder, na obra redentora de Cristo, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo para tal coisa, estes experimentarão uma novidade de vida, que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais esses aperreios da vida, porque seremos glorificados. Aleluia! Mas, mesmo nascido de novo, nós temos uma grande luta diária. Aleluia! E nesse ponto, quero que vocês abram comigo, para que vocês entendam. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. E o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele vai dizer mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. Gálatas 5,16, vamos ler até o 26. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que são nascidos de novo. Qual é a primeira admoestação aqui que a gente vê? Olha, vocês devem andar no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Ele fala para a igreja que é necessário que a igreja ande em Espírito, porque mesmo tendo nascido de novo, se você não andar em Espírito, você vai fazer a vontade da sua carne. Você vai pecar, você vai fazer o que é ruim, você vai fazer algo que é obra da carne. Então nós temos uma responsabilidade como cristãos em permanecer em espírito e em continuar lutando contra a nossa carne. Nós não podemos ceder ao nosso coração. Há uma luta na vida do cristão. É a carne militando contra o espírito contra a carne. E nós precisamos estar fortalecido aqui. Mas quem é que vai se fortalecer mais? Quem mais estiver alimentado. Se a gente está alimentando mais o nosso espírito, as coisas que são de Deus, se a gente alimenta a nossa alma com aquilo que é de Deus, alimenta o nosso espírito com aquilo que é do céu, quando a gente tem uma vida de oração, de busca, de dedicação a Deus, e a gente anda em espírito, a gente em Cristo nós venceremos as obras da carne. Mas se a gente está alimentando as coisas da carne, se a gente alimenta pensamentos pecaminosos no nosso coração, se a gente deixa a ira entrar no nosso coração e a ira se aloja, aí ela permanece lá, acha espaço, vira mágoa, vira ódio, e você não consegue perdoar, quem é que vai ter força? Será que você vai ter alguma força espiritual para lutar contra essa ira, contra essa mágoa, contra esse ódio no seu coração? Será que você vai ter força para lutar contra o pecado ou qualquer tipo de pecado? Não, porque você está alimentando a sua carne. Então nessa luta precisamos nos alimentar, buscando a palavra de Deus, vivendo a vontade de Deus e entendendo que nós precisamos fazer a vontade dEle. Porque a gente vive essa guerra constante e devemos permanecer nela para que a gente não faça, como está no versículo 17, a parte final, o nosso querer. Temos uma capacidade terrível de fazer o que é mal, mas há uma solução bíblica para a gente. Ande em espírito. Você nasceu de novo. Você precisa andar em espírito. Você precisa entender que as coisas velhas se passaram para trás e eis que tudo se fez novo. Não dá para manter algumas coisas de lá, não. Ou você nasceu de novo ou você não nasceu de novo. Não tem um meio termo. Não tem gestação para esse novo nascimento. A gente foi gerado em Deus lá antes da fundação do mundo. E Ele faz acontecer na nossa vida no momento que Ele nos capacita, que Ele muda o nosso coração. Então, ou você é uma pessoa que nasceu de novo, que luta contra o pecado, ou você é alguém que não nasceu de novo, mas se acomodou com a comunidade cristã, que você quer ter um novo padrão de vida, quer viver uma vida diferente, e aí você está se acostumando com a religiosidade, mas ainda não nasceu de novo. Se a sua situação é a segunda, ouça o que o Senhor diz para você.
é necessário, como ele falou para Nicodemos, nascer de novo. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós não podemos buscar essas coisas da carne. Pelo contrário, nós temos que buscar o fruto do Espírito na nossa vida. Essa regeneração é apenas o começo. Mas não é só o começo. É o começo mais importante na nossa vida. E partindo desse ponto, já indo para finalizar, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E precisamos entender do que nós somos regenerados. Vamos ler Efésios 2, versículo 1 e 2. Ele nos deu vida, é logo depois de Gálatas, viu, irmão? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Antes de nós nascermos de novo, antes de nós termos sido regenerados, a Bíblia está dizendo que nós éramos mortos. E aqui não está falando de uma morte biológica. O escritor até diz, essa carta não foi mandada para um necrotério. Foi mandada para pessoas biologicamente vivas. Vivos, porém mortos. Vivos, porém espiritualmente mortos. Aqueles que ainda não estão em Cristo, você é vivo biologicamente, você levanta, você come, você dorme, você faz tantas coisas, mas espiritualmente você é morto. Não há vida, não há vida de Deus em você. Você está totalmente morto, por quê? Por causa dos seus delitos e dos seus pecados. Os nossos pecados nos leva a esse estado de morte. E essa é a condição de alguém que ainda não foi regenerado. Ele é morto. Espiritualmente morto, sem vida, sem graça. Ele não poderia adorar a Deus. Ele não poderia servir a Deus. Ele não poderia ter o fruto do Espírito na sua vida, porque ele é morto. Além de ser morto, ainda nesse capítulo que a gente viu, nós andávamos conforme o mundo. E andar conforme o mundo é uma marca de quem não nasceu de novo. Por isso que nós, como igreja, nós temos que estar totalmente ligados e antenados quanto a isso. Nós não somos Maria vai com as outras, nós não andamos segundo o curso desse mundo, nós não andamos segundo as leis dessa terra. Isso aqui eu não estou chamando ninguém para desobedecer a legislação, eu estou falando as leis naturais que nos levam ao pecado, que nos levam à prostituição e até as leis civis que são contrárias à palavra de Deus. Nós não fomos chamados a seguir o curso deste mundo, porque seguir o curso deste mundo é uma marca de alguém que não nasceu de novo. Se você vive como todo mundo vive, é bem provável que você não nasceu de novo. Se você é jovem, mas não há diferença dos outros jovens que você conhece, que não são cristãos, se o seu linguajar é o mesmo, se a sua forma de andar é o mesmo, se a sua forma de vestir é a mesma coisa, se o seu jeito é igual de alguém que está no mundo que não nasceu de novo, eu sinto lhe dizer, mas é bem provável que você ainda não nasceu de novo. Se você é mulher, você tem o mesmo comportamento de outras mulheres que não servem a Deus, isso daqui é uma marca de alguém que não nasceu de novo. Se o que está mais nos seus lábios não é o louvor a Deus, são outras coisas, são conversas alheias, são coisas estranhas, então é uma probabilidade de você não ter nascido de novo. Você não deve ser igual a todo mundo. Você não deve vestir igual a todo mundo. Não é porque é uma modinha que você tem que fazer do mesmo jeito. Não é porque alguém encurtou o negócio mais que você vai ter que encurtar mais, vai ter que mostrar também. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Não é porque agora todo mundo tem que andar sem camisa que você vai ter também que mostrar seu peitoral traçado. Porque você nasceu de novo. Nós nascemos de novo, nascer de novo implica em estar em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram,
para trás, e eis que tudo se fez novo. Ah, mas eu gostava disso. Ah, você ainda está lá, não gostava? Então ainda você ainda não está na nova vida. Porque na nova vida você não vai ter mais prazer na coisa velha. Na verdade, você vai lutar com a coisa velha. Aquele jeito do velho, você vai lutar, porque você não quer mais voltar àquele jeito. Algumas pessoas não entendem quando a gente é um pouco radical na fé. Quando a gente, fala sobre essas coisas e é um pouco... Apesar de eu ser bastante alegre, bastante brincalhão, o pessoal me chama até de meio velho, que parece realmente meio caduca. Mas é porque a gente sabe o que Deus fez na nossa vida. Se Deus não mudasse o meu coração, eu estava seguindo o curso desse mundo. Eu sei lá se eu estaria nem mais vivo fisicamente. Aleluia. A nossa nova vida, ela nos leva a viver, o nosso novo nascimento, ela tem que produzir uma nova vida. Por isso que não é uma nova vida primeiro, para depois você nascer. Por isso que cristianismo não é se acostumar com as coisas para depois se decidir. Porque as pessoas geralmente são assim, elas começam a visitar a igreja, e aí, quando ela é chamada até pelo aquela palavra lhe atrai, e alguém chega a ela e diz: reconheça Cristo como Salvador da sua vida. Aí ela não quer ser indelicada com a gente, ela fala: olha, gostei muito, viu? Mas hoje eu não estou preparada. Hoje eu não estou preparado. Eu estou fazendo umas coisas aí. Deixa eu largar meu cigarro lá que eu vou. Deixa eu resolver um negócio de um caso que eu tenho aqui, depois eu vou. Ou então elas começam a trazer seriedade. Não, as coisas de Deus é muito séria, não dá para eu ir agora não. Mas cristianismo não é isso. Não é primeiro você vai arrumando sua vida, vai ajeitando sua vida para depois você nascer de novo, não. Quem não nasceu de novo já não vai arrumar essa vida. Você pode até parar de fumar, tem até um negócio lá que os adesivos, pare de fumar fumando, né? Mas é diferente disso. Não é parar de pecar pecando, não é parar de pecar na prática do pecado. É você viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque você vai nascer de novo. E esse novo nascimento vai começar a gerar isso. Você não vai ter mais aquele desejo que você tinha acerca do pecado. E até quando esse desejo te visitar, agora você não vai ter mais aquela alegria de ceder. Você agora vai lutar. Você agora vai lutar. Você agora vai lutar, porque é um fruto do novo nascimento em você. Então, era assim antes de sermos sido regenerados por Deus. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. E nós vivíamos debaixo da influência de Satanás. Nós vivíamos conforme a vontade do inimigo. Era essa a situação de alguém que não nasceu de novo. É esse o estado de alguém que não nasceu de novo. De alguém que não foi regenerado por Deus. Mas aí o capítulo 4, ele traz algo que é poderoso. Nós éramos desse jeito. Nós vivíamos desse jeito, nós éramos mortos. Aí quando chega no versículo 4, vem em Deus e faz algo diferente. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, você percebeu o que é que Deus fez na sua vida? Ele não deu uma melhoradinha aí no negócio, não. Você estava morto, ele te deu vida. Você era morto espiritualmente, agora você tem vida. Vida para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para celebrar a salvação, para glorificar a Ele. Aleluia! Regeneração não é uma melhorada, não é uma repaginada, é nascer de novo, é nova vida, e isso somente Deus pode dar. Isso aqui é muito profundo. Não foi o homem que buscou essa nova vida, não foi o homem que buscou ser diferente, porque a sua situação de morte. A gente não queria Deus, a gente não queria buscar Deus, mas Deus, mesmo sabendo da nossa indisposição de buscá-lo, da nossa falta de desejo de buscá-lo, Ele nos vivificou, Ele nos regenerou, ou seja, Ele foi lá no nosso coração caído e destruído por causa do pecado, e Ele deu vida.
Ele mudou a disposição desse coração e capacitou este coração a crer em Deus, a confiar em Deus, a adorar a Deus, coisas que jamais seriam feitas se Ele não tivesse vindo até nós e mudado o nosso coração. A regeneração ela é realizada somente por Deus, é o único que tem poder de vencer a morte, então é o único que tem poder de tirar o morto para a vida. Aleluia! A vivificação aqui é a regeneração. Existem dois termos teológicos que eles não são muito comuns na vida da igreja, que é o monergismo e o sinergismo. O monergismo, o sufixo mon, ele está falando de um. E o erg, ele está falando de trabalho. E o sinergismo, o sufixo sin, é de, apesar que parece ser diferente, mas é de dois ou mais. E o erg também é trabalho. E aqui, quando a gente fala de sinergismo e monergismo, é acerca dessa regeneração, da nossa salvação. A gente pode aplicar ao estudo da palavra. O trabalho da salvação, ele é feito apenas por uma pessoa. O trabalho da salvação, ele é monergista. É apenas Deus que age na vida do homem. Não há uma cooperação, como as pessoas pensam, para Deus agir na vida do homem. Na salvação não há uma cooperação humana. As pessoas até elas dizem, porque é um discurso muito fácil, né? Deus, ele quer salvar, mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que ir buscar Deus. A pessoa tem que não... Deus sabe que nosso estado é de morte. E se ele não vem aqui com esse mais, e vai lá, na nossa cova, e nos dá vida, a gente nunca iria buscar ele. A gente nunca iria até ele. Então somente Ele é autor da salvação. Deus é o autor único e exclusivo da salvação. A salvação pertence ao Senhor. A salvação não é um trabalho conjunto, a salvação é um trabalho de Deus na vida do homem. Aleluia, glória a Jesus. Então, esse trabalho de regeneração, ele é monergista. É Deus trabalhando sozinho dentro de nós. Quando a gente olha para Lázaro, que estava morto, já fazia 4 dias dentro daquela cova. Jesus não falou, Lázaro se ajude, Lázaro se desenrole. Lázaro, toma uma atitude aí, homem, sai desse... Ele disse, não, Lázaro, sai para fora. Ele deu uma ordem, só ele tem poder de ressuscitar morto. Isso não é um trabalho nosso, às vezes a gente quer fazer isso, né? A gente vê a pessoa lá morta no pecado, vê as pessoas numa vida de prostituição, numa vida de mentira, numa vida de engano, de idolatria, e a gente quer fazer, a gente quer ajudar de alguma forma. Nós temos que sim pregar o evangelho, mas nós temos que saber que somente o Deus, aleluia, que tem poder de ressuscitar mortos, pode ir no coração dela e convencer do seu pecado, gerar o arrependimento. Somente Deus pode gerar vida no coração do pecador. Aleluia. Não é uma ajudinha, não é ensinando a pessoa a ser boazinha para que Deus, né, para que Deus aceite ela, não é isso. Nós precisamos entender o nosso estado de morto e saber que só Deus pode nos dar vida. Aleluia, somente Ele pode realizar a regeneração. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero encerrar com um testemunho de R.C.